E aí, galera, prontos para a nossa segunda aula de Angular? Então vamos lá, vamos tentar se aprofundar um pouquinho aqui no tema, né? Como eu falei, Angular é um framework bem bacana para a gente desenvolver aí a parte do front-end das nossas aplicações, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com Angular e a ideia aqui é, de novo, ajudar vocês a entender um pouquinho mais como é que isso funciona, né? Como é que esse framework funciona, beleza? Hoje a gente vai ver como é que a gente cria o nosso primeiro componente em Angular. Vou tentar criar um componente simples, mas passando alguns toques legais aí para vocês, tá bom? Eu estou aqui com a nossa aplicação, né? De novo, nós criamos a aplicação usando o ng new e o nome da aplicação, no nosso caso aqui, é Receita App, tá? Que a gente vai conectar essa aplicação front-end com o nosso back-end, que a gente está construindo nos outros vídeos lá, de REST API. E aí a minha aplicação está rodando, já mandei ela, já coloquei ela aqui para rodar. Se a gente for aqui no nosso browser, a gente está vendo a nossa aplicação rodando, completa do jeito que ela foi feita, tá bom? O que eu vou fazer? Essa aqui é o nosso app componente HTML, onde estão todas aquelas informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar tudo isso daqui, ó. Tá? Vou arrancar todo o CSS que a gente tem aqui. Vou eliminar todo o CSS. Tá? Aqui tem um toolbar. Vamos deixar esse aqui só como uma referência aqui, só como uma div, tá bom? Então, ver aqui, ó, onde começa, onde termina esse cara. E aí tudo que está aqui embaixo eu vou apagar também. Não quero nada disso. Tá? Então, beleza. Aí o nosso app aqui, né? Ele está com quase nenhuma informação. Se eu salvar aqui e for lá no nosso browser, ó, só sobrou isso aqui, né? O ícone, welcome, beleza? Então era isso que eu queria aqui, matar a aplicação, deixar algumas informações só. Outra coisa que é importante aqui, como a gente não vai mexer com testes, todos esses arquivos que vocês veem aqui, ó, com .spec são arquivos de teste, tá? Pode ver que o íconezinho aqui é para teste. Vamos excluir esses caras também, porque eu não preciso desses caras aqui, tá bom? Legal, né? Então, ó, tem um teste config spec também, podemos excluir, legal, show de bola. Tá bom? Então, o nosso app padrão, né? Ele tem um CSS, ele tem um HTML, onde está estruturada as informações ali, que vão ficar visíveis efetivamente, e o nosso componente é esse arquivo .ts. Então, o nosso componente efetivamente é esse aqui. Quem cria esse componente inicial, né, esse app component, é o Angular, quando a gente usa o ng new. Legal? E aqui ele tem um arquivo onde a gente vai trabalhar bastante, onde ele está fazendo todas as relações, listando todos os componentes da nossa aplicação, fazendo todas as interconexões entre esses componentes, tá bom? E nesse primeiro momento, a gente só tem o app component, né, que foi criado ali pela nossa aplicação. Legal? Eu deixei aqui já no esquema, né, a documentação do Angular e aqui na página de criar componente. E aí, se a gente for dar uma olhada aqui e tal, ele tem lá o comando ó, ng generate component, e aí o nome do component, se eu quiser criar isso de forma automática, ou seja, deixar o Angular CLI gerar esse componente para mim, que é o que a gente vai fazer, tá? Aí ele fala como é que você cria um componente manual também, na raça, do zero, tá? Mas eu acho desperdício de tempo aqui, né? Eu normalmente uso aqui o Generate Component para criar o meu component e depois as alterações que eu tiver que fazer, eu faço na mão sem problema nenhum, tá bom? E aí, de novo, né, o comando é esse ng generate component e o nome do componente. Só que a gente pode fazer aqui uma brincadeira. Primeiro eu vou parar a minha aplicação, tá? Eu consigo, o Angular ele me dá essa possibilidade, né, o Angular CLI, então eu posso usar algumas abreviações. Se eu colocar ng, g de generate,
C de component e colocar o meu componente aqui, eu vou chamar ele de header, tá bom? Só para a gente poder fazer uma brincadeira inicial, é a mesma coisa. Então o G é de generate, C de component e o nome do meu componente. E aí, vamos dar um enter aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele já alterou aqui, ó, pode ver que ele já alterou o nosso app module TS. Então ele já criou, ele já viu que tem um componente novo e já importou aqui, ó, já colocou aqui no nosso declarations. Isso é bacana do comando do NG, porque ele já faz algumas alterações para a gente. Se eu tivesse criado o componente na mão, eu teria que vir aqui também e fazer essa alteração na mão. Tá? E aí, se eu der uma olhada aqui no meu terminal, a gente vai pegar aqui a informação, ó, de que ele já criou, né, o componente, beleza? E também deu um update no nosso app module TS. Se a gente vier aqui na estrutura, agora a gente tem uma pastinha header, que é o nome do componente que a gente tinha criado, beleza? E esse componente, por padrão, né, o Angular, ele cria já 4 arquivos diferentes. Um arquivo para o CSS, um arquivo com HTML e um arquivo de teste e um arquivo TS, né, que a gente está usando TypeScript aqui. Vamos apagar de novo esse cara aqui, porque eu não preciso dele. Tá? Legal. Então, beleza, tá lá. Se eu abrir aqui o meu header.component.ts, que de novo é o arquivo com o código efetivo do meu componente, eu vou ver algumas coisas aqui. Então, eu vou ver a estrutura do component, o seletor que eu preciso usar na minha aplicação para chamar esse componente. Então, ele está chamando de app-header, eu posso mudar isso se eu quiser, mas é o padrão do Angular. Então, ele pegou o app-inicial padrão e o nome do component que eu coloquei lá na hora que eu dei o meu generate component. E aí também ele já faz o direcionamento, né, para a página HTML e para o style também, para o meu arquivo CSS. Aí ele já dá um export class header component, beleza? Padrão Angular, ele colocou o nome do meu componente na frente, primeira letra maiúscula e terminou com component. Ele está implementando aqui uma classe que ele chama de onInit, que no momento a gente não vai mexer nela por enquanto, tá bom? Mais para frente a gente vai ver o que a gente faz com esse cara aqui. Aí ele já traz aqui um construtor padrão vazio. Então, se eu quiser executar alguma coisa aqui na hora que esse componente está sendo criado pelo Angular, né? Está sendo instanciado pelo Angular, eu posso colocar aqui no meu método construtor. E ele tem esse método aqui também, ngOnInit, né? Que por enquanto está vazio. Se eu quiser executar alguma coisa depois que o meu componente foi carregado na página, né? Eu posso usar esse método ngOnInit aqui. O que eu vou fazer a princípio nesse component aqui? Eu só vou fazer vou declarar como é que eu vou falar? Eu vou declarar uma variável aqui, tá? Que a gente vai usar depois. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar de título. E essa variável vai ser do tipo string. Então, eu vou receber uma string aqui nessa variável título, beleza? Então, só estou incluindo esse cara aqui e mais nada. Show de bola. No nosso HTML, ele já está lá, né, com p, header, works, tal, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, no nosso app component HTML. O que eu vou fazer aqui? No lugar desse image, desses caras todos aqui, ó, nós vamos fazer uma alteração. Vou pegar a minha tag lá, que é app-header, do componente, e vou chamar ela aqui, ó. Beleza? Show de bola. Então, coloquei, estou chamando o meu componente aqui dentro do HTML do meu app component. Bacana? Estou fazendo a interconexão desses dois caras aqui. Vamos dar um Ctrl S. E aí vamos levantar nossa aplicação de novo para ver o que aconteceu. ngserve -o. Então, vamos esperar a aplicação
subir aqui, se não der nenhum erro, tá? Vai tentar startar a aplicação, legal, show de bola. Olha lá, startou a aplicação, e aí o que ele está fazendo? Ó? Ele trouxe aqui, ó, Reader Works, legal? Da onde que ele trouxe esse cara aqui? Da onde que ele trouxe o Readers Works? Tá aqui, ó, do nosso, cadê? Do nosso, opa, vou fechar aqui, que está dando confusão. Tá aqui, ó, essa informação que está aqui no nosso Reader Component HTML, beleza? Então, foi essa informação, ele está trazendo lá dentro da aplicação como todo. Então, ele subiu o App Component, que está vazio, só tem uma div lá, e dentro da div do App Component eu tenho o meu componente header, beleza? Então ele trouxe aqui a informação, beleza? Tá tudo certo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero dar uma incrementada nesse cara aqui. Na verdade, eu quero que esse cara aqui seja a minha barra de menu, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, galera, um toque aqui bem legal. Alguns de vocês provavelmente já ouviram falar do Bootstrap, né? O Bootstrap é um framework de front-end também, que já tem uma série de estilos determinados, algumas classes de JavaScript bem bacana para a gente poder dar alguma dinâmica aqui, construir interfaces de uma forma mais rápida, mais simples, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, o site do Bootstrap, esse framework é sensacional, né? Quem não ouviu falar ainda, dá uma olhada, esse cara ajuda demais a você criar a parte do front-end, principalmente o visual, de uma forma bem mais dinâmica, bem mais bacana, tá? E aí, ele tem alguns componentes aqui que a gente pode usar, por exemplo, esse navbar aqui, ó. Então ele traz uma série de componentes, ó, tá vendo? Isso aqui é uma barra de navegação, né? Padrão aqui e tal, legal. Ele tem ele sempre tem um exemplo aqui e logo abaixo do exemplo ele tem o código que você deve usar com as classes específicas do Bootstrap para deixar a barra com aquela carinha ali, beleza? Só que para você usar o Bootstrap na sua aplicação, a gente vê aqui, ó, no Introduction, né, as informações iniciais, ele fala que você precisa, né, uma das formas é você colocar o arquivo, linkar a sua aplicação com os arquivos de CSS e JS do Bootstrap. Você pode fazer isso via CDN ou você pode baixar o Bootstrap para a sua aplicação e colocar ali na estrutura do seu projeto. Nós vamos usar o CDN, tá? E aí o que eu tenho que copiar? Esse link aqui, beleza? Que é do CSS. Vou copiar esse cara. Atenção aqui, galera, tá? Aonde que eu vou colocar esse link, já que eu quero usar ele na minha aplicação como um todo? Eu quero que todo mundo dentro da minha aplicação, todos os meus componentes, enxerguem o Bootstrap. A gente vai vir aqui, ó, no nosso index HTML, porque é aqui que efetivamente, é nessa página que efetivamente a renderização dos nossos componentes acontecem, tá bom? E aí eu vou colocar aquele link aqui, ó, na nossa página HTML. Eu posso até apagar esse cara aqui, ó. Cadê? Esse Hell Style Sheet. Quebrar aqui, ó. Esse Integrity até o final aqui. Esse Anonymous. Eu posso tirar, tá? Então a gente pode tirar esse cara, deixa só o Style Sheet. Então já linkei com o CSS. Aí vou lá e vou pegar o JavaScript, que é essa outra linha aqui, ó. Beleza? É o script. E aí, para quem já mexeu com JavaScript, sabe que o melhor lugar para você fazer o link com o script JS, né, ou TS, por exemplo, é dentro do body. Então, beleza, vou copiar esse cara, vamos lá no nosso index.html, eu tenho aqui o meu body, depois dessa tag app-root aqui, ó, eu vou inserir também o link do JavaScript. Tá? Nessa aula, efetivamente, a gente não vai usar nada de JavaScript, tá? Mas eu já vou deixar ele aqui pronto para a gente não esquecer para as próximas aulas. Também posso tirar esse cara aqui. Beleza.
Então, linkei o meu Bootstrap com a minha aplicação via CDN. Legal? Ah, Tânis, vamos lá. O que aconteceu? No meu receita, deixa eu fechar esse cara aqui. Ó. Pode ver que ele já mudou o texto, tá vendo? Já mudou, já colocou de uma forma diferente ali e tal. Ele já está aplicando as classes do CSS, né? Porque o CSS do Bootstrap ele é global. Legal? Então ele já fez algumas mudanças. Mas não é isso que eu quero. Eu quero usar, por exemplo, vamos lá voltar no nosso navbar. Olha que legal, ó. Eu vou usar aqui o navbar. Deixa eu pegar esse cara aqui. Eu quero uma outra navbar aqui, ó. Então, beleza. Tem vários exemplos aqui. Forms. Tal. Text. Se eu tô... Esse cara mesmo. Navbar. Aqui, ó, beleza. Então ele tem outras navbars aqui que são coloridas e tal. Era isso que eu queria chegar. Aí tal. Aí ele tem uma navbar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Fixa top, né? Que é fixa lá no top. Beleza? E o código está aqui, ó. Então vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse cara. Aí nós vamos lá no nosso componente. Agora sim no meu header component, no meu HTML. E vou trocar aqui, ó, a informação. Vou colocar esse cara. Vamos salvar para ver o que rola? E vamos lá no nosso site, ó. Olha que legal. Tá um cinza aqui, vocês provavelmente estão com dificuldade de enxergar. E o link aqui, né, com o texto Fixed Top. Legal, bacana, que é o que a gente tinha ali no nosso Bootstrap. Só que eu quero ela colorida. Eu quero esse azul clarinho aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar esse style aqui. Beleza. Vamos lá. Só seguir o que está aqui, galera. Basicamente o que está aqui. Tá? Então, ó, no nosso navbar, eu vou colocar esse cara aqui. Vou deixar ele como navbar, fixed top. Eu vou tirar esse PG tertiário aqui. Legal. Vamos salvar. E vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Bacana. Já mudei a cor. Legal? Então, poderia usar o azul escuro. Se você pesquisar aqui, ó, você tem a parte de colors aqui. Aqui, ó. Color background. Ele tem uma porrada de opção aqui de color que vocês podem usar, só com algumas variáveis padrão. Legal? A aula não é de Bootstrap, mas esse cara é muito bacana. Esse cara é muito legal. Show de bola. Então, tá ali. Nosso componente está funcionando. Só que o que eu quero? Eu quero que no lugar desse fixed top aqui, eu quero receber essa informação que está aqui, ó, no nosso componente app componente TS, que é esse título aqui. Eu quero receita app. Aliás, eu vou até mudar. Vou deixar ele mais bonitinho aqui. Ó. Eu quero receber esse título lá. Mas aí como é que funciona, Tânis? Pô, esse aqui é um componente que vai conversar com outro componente, o header TS. Como é que esses caras trocam informações? Como é que eles trocam aí dados? Uma forma bem simples, bem direta, galera. Aqui, ó, vamos dizer que eu vou receber essa informação aqui, ó, esse title, eu quero receber nessa variável título aqui, tá? Eu vou colocar uma diretiva aqui, que é input, beleza? Então, vamos colocar essa diretiva, ele está falando, ó, ele não está achando ali da onde vem o input, porque eu tenho que colocar, tenho que chamar esse cara aqui, ó, ele é do Angular Core também, tá bom? Então esse cara aqui é do Angular Core. E aqui está faltando, né, colocar os parentes. Legal? Então, o que eu estou falando? Ó, eu estou falando que eu posso passar informações, beleza? Para essa variável aqui do meu header component pelo pai, por algum pai desse componente. O que é indicação de pai, galera? Se eu vier aqui no meu app component HTML, vocês concordam que eu tenho aqui, ó, o app reader está embaixo de uma div? Essa div é de quem? Essa div é do meu app component TS, certo? E aí dentro dela, embaixo dela, eu estou colocando um app reader. Então esse app reader é filho de um outro componente, do meu app component. Legal? Então,
Agora eu posso brincar com esse cara. Deixa eu só salvar aqui, que a gente não salvou. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui no meu header component. Cadê? Ó? No lugar desse fixed top, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou colocar aqui sempre entre, né, chaves duplas ali. O que eu quero que apareça nessa informação aqui? Ó? Eu quero que apareça o título, que é esse dado que eu tenho aqui, ó, dentro do meu header component. Legal. Só que esse título vai receber uma informação do meu app component. Como é que eu faço isso? Aqui no meu HTML, dentro da minha tag header, entre colchetes, vou colocar o nome da variável do header component e ele vai receber quem? O valor que eu tenho aqui, ó. Cadê? Esse valor da variável title que está sendo exportado pelo meu app component. Então eu venho aqui, cadê? Perdi. Aqui, não, oh meu Deus, cadê? Aqui, ó, app component HTML. Então aqui eu vou colocar o title. Ó, tá vendo que ele já está buscando, ó, a variável aqui do title? Legal. Vamos ver o que acontece agora? Vamos salvar aqui. Legal, não deu erro nenhum. Olha lá. Opa, peraí. O que aconteceu aqui? Ah, tá bom. Eu tenho que, acho que eu tenho que parar e atualizar de novo. Legal, título, title. Ah, esqueci de salvar aqui, ó. Esqueci de salvar aqui. Beleza. Tá lá, ó. Receita app. Então, o componente pai, o app component, está passando uma informação para o componente filho, que é o header. Legal? Então a gente pode fazer essa troca de informações ali, ó. Agora, se eu fizer uma alteração qualquer aqui, ó, posso chamar de qualquer coisa, sei lá. Vamos lá no nosso app component, chama assim, ó, receita app, a melhor do Brasil. Salvei. Pode ver, estou no app component TS, tá? Olha lá, ó, receita app, a melhor do Brasil. Legal, galera? Então a gente pode trocar algumas informações. Deixa eu voltar aqui. A gente pode trocar dados entre os componentes aqui sem muitos problemas, tá? Usando algumas diretivas, como é o caso da diretiva input aqui, tá? Nas próximas aulas nós vamos ver como é que eu faço para pegar uma informação do componente filho e mandar para o componente pai. Então, fazer o caminho inverso. Com o input eu consigo receber uma informação do meu componente pai e processar ela dentro do meu componente filho. Nós vamos usar o output para mandar uma informação do meu componente filho para o componente pai. E aí a gente vê ali, né, como que é esse fluxo de informações entre os componentes do Angular. Tá? Mas, como vocês podem ver, é bem tranquilo, né? Principalmente essa passagem de pai para filho aqui, eu posso receber as informações através de uma variável, usando a diretiva input sem problema. Beleza, galera? Então, o meu objetivo nessa aula era isso, mostrar para vocês como é que a gente cria um componente, né? Usando o ng generate component, fazendo isso automático, aí fazendo as alterações que a gente quiser. Todo componente que eu criar usando o ng generate component, ele vai criar uma pastinha aqui com o nome do meu componente e as informações internas, já vai fazer toda a configuração aqui do meu app module TS sem problema nenhum, tá bom? E também, né, foi um extra aí, como é que a gente pode usar o Bootstrap nas nossas aplicações. Vocês vão ver alguns vídeos, algumas aulas de Angular usando um componente Bootstrap específico para o Angular. Quer ver? Ó? Se a gente fizer uma Angular Powered Bootstrap aqui, isso aqui é uma outra forma de você trabalhar. Você vai adicionar o Bootstrap na sua aplicação e tal. Eu não gosto muito, tá? Eu realmente não gosto muito. Eu prefiro usar o Bootstrap de forma livre, só fazendo a conexão dele ali direto, né,
com o CSS e o JavaScript. Tá joia? Mas, de novo, algumas pessoas preferem usar essa estrutura que foi montada especificamente para o Angular. Qual é o problema desse tipo de estrutura, na minha visão, tá bom? Na minha opinião. Você consegue construir os componentes mais rápido, o visual está ali bacana, já está meio que pronto, só que quando você precisa fazer alguma adaptação, e na maioria das vezes, nas nossas aplicações, você precisa fazer algumas mudanças nesses componentes que já vêm pré-prontos, aí que o bicho pega. Aí a gente tem problema, a gente tem dificuldade, porque esses componentes normalmente são muito quadradinhos, são muito fechadinhos. Qualquer alteração que você tenta fazer nele, ele gera uma série de problemas. Por isso que eu prefiro, na maioria das vezes, ter um pouquinho mais de liberdade e construir os componentes, usando recursos externos, dentro assim, de um limite aceitável, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. De novo, espero que tenham gostado de mais essa aula. Se gostaram, dá um joinha aí. E, por favor, mandem perguntas, né, questionamentos. Eu vou ficar muito feliz se eu começar a receber alguns questionamentos de vocês em relação a essas aulas aí. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. De novo, feliz demais por estar conseguindo passar algumas informações adicionais aí para vocês. Espero que estejam aproveitando e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, até mais.